dia, bem-vindo, meu amigo. Estamos trabalhando aqui a didática e metodologia de ensino nos anos iniciais e a nossa abordagem é a partir da BNCC, porque ela traz uma nova forma de compreender a própria didática e a metodologia de ensino, sabendo que a educação sistematiza o conhecimento escolar e o trabalha em situações de aprendizagem. Vamos verificar como que isso se manifesta em alguns componentes curriculares no ensino fundamental, anos iniciais, como, por exemplo, a arte. A arte compreende o estudo das artes visuais, dança, música e teatro. Qual é a grande finalidade? É que ela possa contribuir para a interação desses alunos, favorecendo o diálogo intercultural, pluriétnico e plurilingüe. Então, diálogo intercultural, pluriétnico e plurilingüe. O que significa tudo isso? Que o aluno possa aprender por uma metodologia interacionista que propicie troca cultural, ou seja, não é aula expositiva, mas é grupos de estudo, visitas, produção artística, contemplação de obras de arte e outros objetos culturalmente elaborados e também o respeito à ética entre semelhanças e diferenças. Eu chamo a atenção que a arte combina muito bem a centralidade da estética, mas não pode deixar de trabalhar os conhecimentos que é o campo da lógica. Portanto, em arte, nós temos esses elementos centrais. Na educação física, que é também considerada um campo da linguagem, da expressão corporal. Qual é a abordagem a ser utilizada? Das práticas corporais, em diversas formas de manifestação, como expressividade dos sujeitos. Então, isso muda daquela didática tradicional, que tem que ser abandonada para que se veja o que os grupos sociais estão produzindo ao longo da história e trazendo o conceito de que educação física não é só exercício de flexão de braço, nem de ficar lá correndo como doido, mas é um fenômeno cultural, dinâmico, diversificado, singular e plural. Portanto, a educação física não é para se formar campeões olímpicos ou esportistas profissionais. Pode ser que resulte algum aluno nesse perfil, aluna também, mas é para abordar o corpo como expressão dinâmica, diversificada, singular e plural. Quais são as práticas culturais? Dentro do corpo, a cultura do corpo envolve brincadeiras e jogos, os próprios esportes de competição e esportes de entretenimento e lazer, as ginásticas, com todos os tipos e subdivisões, as lutas antigas e contemporâneas, as danças também ao longo da história, e práticas corporais de aventura. Ou seja, olha que riqueza que tem trabalhar por competências nos anos iniciais, com abordagens didáticas aí que vão gerar criatividade na montagem das situações de aprendizagem. Matemática. O foco não é operações, mas processos de pensamento matemático, que é uma outra abordagem que exige uma mudança didática profunda, em direção ao chamado letramento matemático. Qual é o destaque? O uso de novas tecnologias e o desenvolvimento do pensamento computacional. Olha que incrível! É sintonizar a matemática com o nosso mundo contemporâneo das tecnologias digitais de informação e comunicação. Como que os objetos de conhecimento são organizados na unidade temática. Portanto, lembra que nós temos área de conhecimento, componente curricular e unidade temática. Nesse campo matemático são números, a álgebra que foi introduzida, a geometria, as grandezas e medidas e a probabilidade estatística. Portanto, processos matemáticos envolvem quais formas de se trabalhar? Na didática e metodologia, por meio da resolução de problemas, da pesquisa, do desenvolvimento de projetos e também na modelagem. Ou seja, então nós temos aqui desafios para podermos construir os processos matemáticos e sua compreensão em termos de competências nos anos iniciais. Quero dar um destaque à prova do PISA, a prova internacional de avaliação estudantil. Ela, para o ano de 2022, propõe a seguinte problemática.
o aluno, que será examinado, ele vai ter numa tela um aplicativo de celular. O que ele vai fazer? Fazer o cálculo de juros simples e compostos. Mas a partir de qual situação problema? Uma possibilidade de investimento de um valor em um banco. Ou seja, a própria avaliação internacional está trazendo para o cotidiano e dá uma calculadora para ele na tela. O aluno, então, não precisa ficar fazendo aquelas contas, mas ele precisa raciocinar matematicamente para resolver esse problema. Olha que bacana isso, é uma mudança significativa nos exames de matemática e na compreensão. E isso vale também para as ciências, que, ao invés do letramento matemático, se direciona para o letramento científico, a iniciação científica. Mas aí também envolve que o aluno possa ser desafiado a aprender como pesquisar, inclusive como se expressar da maneira científica, lógico, sem exageros. Ninguém vai querer impor logo nos anos iniciais que os educandos sigam rigorosamente, estritamente, as normas da BNT, mas é importante que esse educando saiba que existem fontes confiáveis e não confiáveis, que tem pensamentos do senso comum e fake news que esse aluno vai precisar problematizar através do letramento científico. Tecnologias, tópicos sobre inovação e tecnologia, sem exigir recursos complexos da instituição de ensino, pois nós sabemos que no Brasil muitas dessas escolas são muito pobres e não têm recursos para comprar equipamentos. No caso das ciências, esses objetos de conhecimento são organizados em 3 unidades temáticas: vida e evolução, terra e universo, matéria e energia. Como que é a abordagem? A nossa metodologia didática, também pedagogia de projetos. Definir problemas, levantar, analisar dados e representá-los, comunicar e intervir na realidade. Aqui se chama pesquisa-ação, quando se intervém numa realidade para transformá-la. Por exemplo, pode ser feito um projeto de reciclagem e, por que não, implantá-lo na comunidade. E na história, é uma abordagem pautada pelo contexto do tempo e espaço. Se liga à geografia nesse sentido, para relacionar com habilidades de investigação próprias do campo da história, valorizando as linguagens, aí se relaciona com a área de conhecimento de linguagens, linguagem oral, escrita, artística, e também os diferentes suportes de memória, os monumentos, os objetos, os mitos, os lugares e os sons, que são suportes da nossa memória. Então se trabalha o conhecimento histórico junto com a memória, e por que não trabalhar a memória da comunidade, que é uma memória muitas vezes oral, em regiões onde os pais são analfabetos, pode-se trabalhar perfeitamente com a cultura oral, com a transmissão oral, portanto, nos eventos da escola. Por fim, como se dá a transição para os anos finais do ensino fundamental? Portanto, as propostas pedagógicas têm que garantir direitos de aprendizagem, ou seja, assegurar continuidade dos anos iniciais para os finais, assim como se garantiu a transição da educação infantil para aqueles que passaram por ela ou aqueles que não passaram por creche para a escola, para ter sua aprendizagem contínua, garantindo adaptação e articulação para que esses alunos não sofram na mudança. Porque antigamente, para passar do primário para o ginásio, se exigia um vestibular que era como se fosse um filtro, onde pouquíssimos passavam. Aqui tinha uma multidão e só passavam alguns privilegiados. Não, é importante que todos consigam chegar e passar para o sexto ano com seus direitos de aprendizagem garantidos. Então, nesse período, o que vai acontecer? Do primeiro ao quinto ano, nós temos um professor generalista. Você que trabalha e vai trabalhar com os anos iniciais é um generalista, pois precisa abarcar todas as áreas de conhecimento. E, a partir do sexto ano, vai para o professor especialista, onde ele precisa dar conta especificamente de cada componente curricular,
São vários professores, cada um com seu componente, e aí os alunos começam a se ressentir, porque tem muitas exigências que vão se tornando mais complexas, e muitas tarefas, lições de casa, muitas provas, e é importante garantir que essa transição seja suave. Com isso, nós temos vários elementos para se pensar. Didática e metodologia do ensino nos anos iniciais. Espero que você tenha aproveitado todo esse nosso aprendizado e até um próximo encontro. Um abraço.